Oi, gente. O Alexandre Garcia, que algumas pessoas chamam de jornalista, hoje em dia eu prefiro dizer que é o disseminador de notícias falsas do bolsonarismo, disseminou mais uma notícia falsa, dessa vez gravíssima, sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. Tentou responsabilizar administrações petistas por construção de represas, de forma, segundo ele, não adequada. Uma coisa que ele inventou, simplesmente inventou. E agora a Advocacia Geral da União vai investigar o Alexandre Garcia por essa fala à revista Oeste. Ele disse assim, ó: no governo petista foram construídos, ao contrário do que recomendam as medidas ambientais, 3 represas pequenas que aparentemente abriram as comportas ao mesmo tempo e isso causou enxurrada. Invenção pura, mentira pura, não tem nenhuma evidência disso. E ele colocou isso para produzir ódio em relação ao PT. Esse tipo de coisa, viu, Alexandre Garcia, não é adequado, não é apenas para jornalista, não é adequado para ser humano, ainda mais num momento tão sensível de uma tragédia humanitária. Mas ele não está nem aí para isso. Ele está agindo na luta política. Aliás, como o Gustavo Gaia, deputado bolsonarista, que sugeriu que as doações estariam paralisadas esperando Lula voltar da Índia. Uma outra notícia falsa, que quando veio a notícia que a AGU vai investigar e que Flávio Dino avisou que isso é crime, que fake news é crime, o Gustavo Gaia, esse deputado federal bolsonarista, deletou a postagem que já tinha mais de 2 milhões de visualizações. Disse o Jorge Messias da AGU: determinei à Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia a imediata instauração de procedimento contra a campanha de desinformação promovida pelo jornalista, eu colocaria entre aspas. É inaceitável que nesse momento de profunda dor tenhamos que lidar com informações falsas. Mas a gente lidou na época da pandemia. Lembra do governo Bolsonaro? Lembra dos bolsonaristas falando contra vacinas e o próprio Bolsonaro falando contra vacinas? Eu vou retomar essa dimensão nesse vídeo. Mas vamos lá. E o Flávio Dino disse o seguinte: reitero que fake news é crime, não é piada ou instrumento legítimo de luta política. Esse crime é ainda mais grave quando se refere a uma crise humanitária, pois pode gerar pânico e aumentar o sofrimento das famílias. A Polícia Federal já tem conhecimento dos fatos e adotará as medidas cabíveis, né? É mais ou menos isso que ele diz. Deixa eu abrir aqui. Ele me diz exatamente isso. Adotará as providências previstas em lei. Pois bem, né? Tá no alvo do Flávio Dino, da Polícia Federal, não é? E o Alexandre Garcia e o Gustavo Gaia estão soltando essas mentiras. E tem que ser processados. E eu quero falar um pouco mais sobre notícia falsa, porque nós somos vítimas disso durante a pandemia, e eu alertei para as pessoas que falar mal das vacinas sem provas era crime sanitário. Gente, é fundamental entender isso. Você é livre para falar, expressar, entre aspas, o que você quiser, mas pode ter consequências, dependendo do que você falar. Consequências na sociedade e consequências para você. Se uma pessoa chegar e começar a falar que uma pessoa que ele conhece e publicar nas redes sociais, imputando a essa pessoa diversos crimes que são mentirosos, que essa pessoa não cometeu, esses crimes não aconteceram, mas ela diz que fulano roubou a fazenda, que fulano roubou isso, roubou aquilo, roubou o apartamento, é um bandido. Isso não é verdade. Essa pessoa que está mentindo pode e deve ser processada por calúnia, por difamação, e aí vai caber um juiz avaliar como ela vai ser enquadrada nesses crimes. De forma semelhante, quem fala contra vacinas sem prova, o que pode levar milhões de pessoas a não se vacinarem e por isso morrerem em uma pandemia, tem que ser responsabilizado por isso. Eu venho falando aqui que o Zanin descartou um dos processos em relação à vacina, mas tem muitos outros processos que podem sim e devem atingir o Bolsonaro e os bolsonaristas que usaram de sua popularidade nas redes sociais para disseminar notícias falsas. Milhares de brasileiros morreram por causa das falas deles, porque tiveram pessoas que não se vacinaram, aos milhares, não é? E desenvolveram a versão mais agressiva do Covid, e vocês sabem o que aconteceu. Agora,
com essa notícia falsa do Alexandre Garcia e do Gustavo Gayer, novamente confusão pode acontecer. Pânico, raiva, violência. Pessoas podem ficar com raiva de representantes do PT se acreditam numa mentira dessa e podem realizar atos violentos. E é óbvio que quem falou esse absurdo, essa mentira, tem que ser processado por disseminação de notícia falsa, que pode causar pânico, que pode causar violência. Por que é proibido gritar fogo, incêndio ou em um cinema? Porque pessoas podem morrer pisoteadas, né? Numa correria, e se você gritar mentindo, né, isso obviamente tem que ser punido. De forma semelhante, é isso que o Alexandre Garcia está fazendo aqui. Ele está disseminando uma notícia falsa que, no momento de emocionalmente as pessoas estão atingidas, elas podem realizar uma série de atos desesperados. Assim como durante a pandemia, o que os bolsonaristas fizeram, disseminando notícia falsa sobre vacina, tentando fazer com que pessoas utilizassem remédios que têm efeitos colaterais, como em geral os remédios têm, né? Que não tem comprovação científica nenhuma que serviam para aquela doença, né? E pior, depois que se descobriu que eles tinham ineficácia, esses bolsonaristas continuaram defendendo esses remédios como se fossem propaganda gratuita da indústria farmacêutica. Aliás, levanta até suspeitas se não tinha gente da indústria farmacêutica envolvida e se beneficiando disso. É por isso, gente, que eu sou um grande defensor da liberdade de expressão. Mas eu também sou um defensor da responsabilidade social pelo que você diz. Se você diz coisas que levam a consequências negativas, você deve ser responsabilizado. E Alexandre Garcia e Gustavo Gayer, claramente, pelas notícias falsas que eles propagaram, têm que ser responsabilizados. Têm que ser investigados e punidos. Não só por causa deles, mas por um caráter educativo, para dizer para outras pessoas não fazerem o mesmo, porque senão serão punidos também. Infelizmente, se as pessoas não aprendem por bem, vão ter que aprender por sanções legais. Lamentavelmente. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe se torna membro ou apoiador. E se você gosta muito, também divulgue os abaixo-assinados que nós criamos. Todos eles estão no comentário fixado desses vídeos. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.